Glória a Deus, aleluias. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para a nossa escola bíblica dominical de hoje, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a oração, iniciando, e logo após a irmã Marilene louvando o hino da harpa, amém? Amém. A paz do Senhor para A todos. irmã Olinda. A irmã Olinda que vai louvar o hino da harpa, Eu falei para vocês. falou? Não é a irmã Marilene, não. Sou eu. Amém, O 10. glória a Deus. Glória a Deus, a irmã Olinda louvando o hino da harpa. Glória a Deus. Amém. Querido Deus e eterno Pai, estamos nesse momento diante da Tua presença para louvar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Mais uma vez rogamos a Tua graça, a Tua bênção em favor de cada um dos Teus servos nessa oportunidade que irão participar nesse momento, ó Deus vivo, de aprendizado da Tua palavra, que Tu vai abençoar a cada um, meu Deus, a todos aqueles que ainda estão se aproximando nesta manhã. Abençoa o nosso professor, abençoa a todos, dando entendimento, graça, sabedoria, para que possamos passar a compreender, meu Deus, a Tua rica palavra. Abençoa toda a Tua igreja, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, evangelista Sérgio, a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Logo após, a irmã Socorro fazendo a leitura oficial, amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos louvar o Senhor. Eu te louvo. O hino da harpa cristã, número 10. Glória a Deus, o Pai eterno. O trono é o céu. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-me glória ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-me glória ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Demos mais ao Santo Espírito, mil louvor e forças dons. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-me glória ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória, glória ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Só o Senhor Jesus tem o poder de nos limpar com o sangue dele de todo pecado, de todo mal. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus.
Obrigado, que Deus abençoe a irmã Olinda, a irmã Socorro fazendo a leitura oficial e orando pelo pastor que estará ministrando o ensinamento nessa manhã. Amém? Amém. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor novamente. Lição de número 13, 27 de junho de 2021. A multiforme sabedoria de Deus. Texto áureo. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, Efésios, capítulo 3, do versos 8 ao 10, 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 10. Efésios, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Oremos ao Senhor apresentando o pastor. Senhor Deus e Pai eterno, neste momento, ó Pai, na Tua presença, nós nos encontramos, Senhor, para nesta manhã, meu Pai, nós aprendermos, Senhor, mais uma vez a Tua palavra. Senhor, pelo Teu servo, pastor Edivaldo, que o Senhor venha continuar abençoando, Senhor, continuar dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, amor, Senhor, por ensinar como Teu servo tem feito, ó Deus, que o Senhor possa tomá-lo nas Tuas mãos santas, Pai Santo, e falar conosco como o Senhor tem falado, ó Deus, nesses últimos dias, tão profundamente nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, eu Te agradeço, pela vida do pastor Edivaldo, pela vida dos irmãos que estão participando neste momento, pela vida dos irmãos, ó Deus, que não puderam participar, Senhor, mas em nome de Jesus, ó Deus, vão ouvir depois, ó Pai, essa live. Deus, fala conosco, porque nós necessitamos, Pai, nesses últimos dias, aprender, Pai, a Tua palavra, Senhor, porque nós necessitamos, ó Deus, estar perto de Ti, e através da Tua palavra, é através, Senhor Santo, da oração, ó Pai, que nós chegamos mais perto de Ti. Em nome de Jesus, nesta manhã eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Socorro. Que Deus continue a abençoar você com muita saúde, muita paz, e abençoe toda a família, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos nesta manhã, que essa manhã continue sendo uma bênção para as nossas vidas, porque esse é o dia que fez o Senhor. E o Senhor construiu bênçãos para nós, e nós precisamos usufruir dessas bênçãos. Para que nós possamos usufruí-las, é preciso que nós possamos saber que elas existem e que há um desejo em cada coração de poder subtrair essas bênçãos para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa
abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos reter esse conhecimento, mas também que sejamos pragmáticos naquilo que o Senhor tem nos dado. Hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Desde já, eu quero agradecer ao Léo e os professores, os alunos, por esse trimestre maravilhoso, pela cooperação de cada um de vocês, para que nós pudéssemos, né, realizar essa escola bíblica dominical. Porque não há, como se diz assim, uma aula sem que haja alunos e sem que haja professores. E online, né, precisa de um canal para que nós possamos realizar a nossa aula. Então, quero agradecer a todos por esse belíssimo trimestre, onde nós estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais. Okay? E que a graça de Deus possa continuar com cada um de nós. E, iniciando a nossa aula propriamente dita, nesta manhã, os objetivos específicos e também o objetivo geral desta aula. O objetivo geral é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. E os específicos são 3. Explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons dispenseiros do ministério divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Então, fazendo uma explanação geral sobre esse trimestre, bem sintético, nós estudamos os dons espirituais e espirituais e que foram assim divididos como dons de revelações, ou melhor, dom de revelação. Estudamos palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Esses quatro dons, tá, que compõem o dom da revelação. Os dons de poder. Estudamos dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas. E interessante que os dons de curar, ele vem no plural, porque há uma diversidade de curas. Então, ele vem no plural, porque é a diversidade de cura, mas o espírito é o mesmo, ok? E também os dons de expressão, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E, por último, falamos sobre os dons ministeriais, que é composto por apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses dons o Senhor nos deu para que nós pudéssemos exercer a capacidade de poder distribuir e servir a igreja do Senhor Jesus. Amém? A introdução da lição nos diz: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo, pelo Espírito Santo. O Senhor trouxe luz para o seu povo, aos seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Ela era a
forma, sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Então, nós sabemos pela introdução e pelo contexto bíblico de que esse mistério estava trancado nos céus, na eternidade, para que se manifestasse ao seu tempo oportuno na pessoa bendita de Jesus, juntamente com esses dons para a igreja. E ele diz que o mistério é Cristo. É Cristo em nós. É interessante, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, na verdade, o mistério inicial da velha aliança, ela foi proporcionada e direcionada a um povo escolhido por Deus, que foi o povo judeu. Um mistério de Deus que foi revelado a Abraão há 430 anos depois, quando o povo saiu do Egito, se dirigindo para Canaã. Ali, no Monte Sinai, o Senhor dá as leis a Moisés, revela, né, um mistério também em relação àquele povo. Na plenitude dos tempos, no Novo Testamento, Deus revela um mistério para os gentios e para toda a humanidade, né? Aonde o conceito, a visão que se tinha é que o povo escolhido, o povo de Deus, seria somente os judeus. Mas Deus tinha, né, dentro da sua justiça, Deus tinha esse mistério para revelar ao mundo o mistério da salvação em Cristo Jesus, a toda a humanidade, ou seja, a todo aquele que crê. Tópico 1. Os dons espirituais e ministeriais. São diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 e 10, são mencionados 9 dons espirituais, os quais nós, na preliminar, na panorâmica, nós já falamos sobre eles. O dom de revelação, dom de poder, dom de expressão e dons ministeriais. Okay? 1 Coríntios 12, 8 a 10, eles são mencionados. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, 28, 30, 1 Pedro 4, 10, 11 e Hebreus 2, 4, são dons de esfera congregacional. E em Efésios 4, 7, 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial. Então, o que ele está dizendo aqui a respeito dos dons? Os dons mais específicos, né, eles são 12, aliás, 9, né? São 9 os dons espirituais e os dons ministeriais. Mas há outros dons, okay, que ele fala aqui, há outros dons mencionados na Bíblia. Por exemplo, dom de hospitalidade, a pessoa ser hospitaleiro. São dons específicos que você tem, outros também têm, né? O dom de ser hospitaleiro. Há pessoas que têm um dom para cuidar de pessoas. Então, esses são dons que eles não estão dentro de 1 Coríntios 12, 8, 10, porque eles são
específico, mas não deixa de ser dom. Por isso que Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Ou seja, se ele fala no plural que nós devemos buscar, é porque nós temos alguns dons. E há dons em nós, quando ele fala buscar com zelo, significa você pegar aquele dom que você mais ama, né? Por exemplo, você gosta de evangelizar, é um dom que você tem para evangelizar pessoas, falar de Jesus para as pessoas, é um dom. O dom, o quê? De evangelista. Então, você procure buscar esse dom. Quando ele fala buscar com zelo, significa que nós devemos nos aperfeiçoar. E a única maneira, uma das maneiras de nós aperfeiçoarmos o nosso dom é no exercício. Por exemplo, você tem dom musical, então aperfeiçoa, estuda, né? Aplica esse dom, que cada dia que você vai aplicando o dom, você vai aperfeiçoando esse dom. Então, buscai com zelo os melhores dons. Aqueles que você sobressai mais, você procura aperfeiçoar, porque, na verdade, quando nós estudamos no estudo desse passado, a respeito dos talentos em que foram dados aos servos pelo seu Senhor, nós vemos que o Senhor, ali representando Deus, ele trabalha com produtividade. Vê que ele deu um talento no qual ele sobressaía, mas infelizmente ele enterrou. A outra ele deu 2, a outra ele deu 5. Então, significa que você tem vários dons e o Senhor, quando ele nos dá esse dom para nós, é para que nós exercitamos, tenhamos prática desses dons, primeiro, para servir o corpo. E, em segundo lugar, que esse dom seja empregado também com retorno produtivo daquilo que foi investido. Então, nós precisamos, esses outros dons, que são assim especificados no contexto bíblico, nós pensarmos, e se nós temos vontade de habilidade naquele dom, que nós nos aperfeiçoemos. O quê? Sendo praticantes ou pragmáticos na execução desse dom. Subtópico 2. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais, ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela é limitada e ela é compartilhada e segmentada. O que quer dizer isso? Isso significa que, por exemplo, um médico, ele tem o conhecimento da medicina de uma maneira ampla, geral, mas ele é especialista, ele é específico, compartimentada, é segmentada, é dividida. O cardiologista, né? o pediatra, né? E assim sucessivamente, são várias especialidades. Essa sabedoria do homem, ela é específica, compartimentada e segmentada. Ela é limitada. Ao passo que a sabedoria de Deus é multiformas. Ela significa o quê? Que a sabedoria de Deus, ela é ilimitada e plural. Ou seja, ela é diversificada.
E essa sabedoria manifesta os seus dons espirituais e ministeriais nas mais variedades comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, elas são diferentes nesse aspecto da pluralidade. Okay? Alguém é específico numa área, mas Deus é plural, ele é específico, ele é geral, ele tem toda a sabedoria. São várias formas de Deus poder operar. As dádivas do Pai. Outra excelência dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 1,14. A dádiva do amor. Eu já ouvi pessoas, já vi escrito também a respeito do amor, como o amor sendo dom de Deus. Na Bíblia, o amor, ele aparece como fruto do Espírito. Ok? O dom, para a gente entender isso melhor, o dom, ele é a capacitação, ok? Fala daquilo que nos foi dado para edificarmos uns aos outros e ao corpo de Cristo. Ao passo que o amor é o fruto de que nós deveremos nos tornar. Ser amoroso, ser benigno, né? Então, o amor, ele é considerado na Bíblia não como dom, ele vem como fruto do Espírito. E essa dádiva do amor, que é um atributo de Deus, o amor ágape, é um atributo que é transferível a cada um de nós, ok? E é a expressão máxima de Deus para com a humanidade. E este amor que nos é dispensado, ele traz a nós um grande desafio. Talvez, acho que o tema mais discutido e em poemas e versos escritos, acho que seja a temática amor. Mas, na verdade, pouco praticado. Às vezes se fala muito em amor, mas pouco praticado. Até porque há uma interpretação, às vezes, errada. Porque você ama, as pessoas acham que você não pode corrigi-las, né? Que elas não podem ser corrigidas, porque, está faltando amor. Não. Se nós formos lá para Hebreus, o escritor hebreu fala sobre isso. O pai que ama, ele corrige. E a correção é uma repreensão, queira ou não queira. O problema está justamente na maneira que se corrige, né? O grande problema da correção é essa. Então, esse amor de Deus, o amor ágape, ele transcende o nosso entendimento. Porque o amor do mundo, normalmente o amor recíproco.
a exigência do amor no mundo, normalmente é o amor recíproco. Mas o amor de Deus, ele foge, ele é mais amplo. O amor de Deus é um amor independentemente de você retribuir ou não. Porque a felicidade do amor de Cristo é você amar sem pedir nada em troca. Esse é o amor de Cristo. E normalmente o amor do mundo não. Ele exige que haja uma reciprocidade. Como exigir uma reciprocidade de você amar o seu inimigo? Ele não vai te responder ou vai te corresponder. E aí é que está o desafio para nós cristãos. As pessoas que te perseguem, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que te hostilizam, aí é que está o amor de Cristo. Esse é o verdadeiro amor, né? Vê se você encontra aqui em Lucas, capítulo 6. Exato. Versículos 6, 27, 28 e 29. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Irmãos, isso, na visão do mundo, isso não existe. Isso não existe. É algo impensável. E é algo impraticável. Você amar o seu inimigo e fazer o bem a ele. O versículo 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Ou seja, queridos irmãos, essa prática, somente o amor de Deus, e com o amor de Deus, somos capazes de mostrar ao mundo, testemunhar ao mundo, como é que funciona o reino de Deus. Porque a antiga aliança, na lei mosaica, alguém que matou, ele deveria morrer. Isso nos leva, ou seja, à reciprocidade das ações. Ou seja, se alguém mata, eu tenho o direito de poder revidar. Se alguém me faz o bem, eu também tenho o direito e o dever de fazer o bem a ela. Mas Jesus veio contrariar, por isso que Jesus não era aceito. A mensagem de Jesus não era aceita, porque ele contrariava o conceito que os fariseus tinham na relação interpessoal. Então, Jesus quebrou esse paradigma e, por isso, ele teve o destino que teve na cruz do Calvário. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz. E para ter paz, é preciso que a gente assuma a culpa em detrimento de fazer o bem às outras pessoas. B, do subtópico 3. A dada da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. 1 Pedro 12,
é o 1 João 1,12 e 1 Pedro 2,9. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Leremos 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Ou melhor, desculpa, irmão, é 1,12. 1,12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ou seja, nós, quando somos perdoados, justificados, regenerados, transformados, nós passamos a ter uma nova identidade. Antes, nós tínhamos identidade humana, somente. Mas agora, quando os pecados são perdoados e somos justificados, nos tornamos herdade de Deus, família de Deus. Temos o nosso DNA do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, essa graça que nos foi dada, né, do perdão dos nossos pecados, nós agora temos uma identidade espiritual. Não quer dizer que você deixou a sua identidade humana. Você continua com o seu CPF, com o seu RG, mas você agora passa a ter uma identidade dos céus, né? Você tem um pai na sua filiação, Jesus Cristo. E a partir do momento que você recebeu essa graça do perdão, esse dia é o dia do seu nascimento, né? Graças a Deus por isso. A dádiva da filiação divina. Você estava nas trevas, mas você veio para a gloriosa luz. Parte C, o ministério da reconciliação. Nós estamos falando de dádivas, ou seja, é algo imerecido, você não tem mérito nenhum, é uma concessão dada exclusivamente por causa do amor de Deus, que foi o mistério revelado a todos nós. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Está em 2 Coríntios 5, 19. Leremos. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo para trazer a revelação desse mistério da reconciliação do homem para com Deus. Pode ser humano, todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna. Mas a salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida.
Então, amados irmãos, o mistério da reconciliação é um dos ministérios mais lindo. E eu acredito que esse ministério é a essência do mistério de Deus para a humanidade, que era todo o contexto do mistério, ele aponta para a salvação do homem. É por isso que a igreja ela tem que sair das quatro paredes. Quando Jesus se despede dos discípulos, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura humana. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a essência do evangelho. É reconciliar o homem para com Deus. Ou seja, o homem está perdido e Deus, amorosamente, ele dá a mão para que essa reconciliação seja feita. Então, o primeiro passo é dado por Deus atrás do pecador. E quando o homem aceita Cristo, ele passa a ter, como diz o tópico anterior, o subtópico anterior, né? Ele passa a ter uma nova identidade, uma nova filiação. Amém? Tópico 2. Bons dispenseiros dos ministérios divinos. Subtópico 1. Com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda, dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. É um dos quesitos básicos para aquele que deseja e daquele que exerce o ministério. O obreiro, diz o texto sagrado, ele tem que ser sóbrio. Isso significa o quê? Que a pessoa tem que ser equilibrada, moderada. E, por outro lado, também ser não somente isso. A outra coisa que tem que acompanhar tem que ser que ele tem que vigiar. Ou seja, a pessoa que vigia, ela tem que estar atento a tudo e a todos. Porque você lida... Ontem eu estava na reunião de diáconos e eu falava, a igreja, ela recebe pessoas de várias culturas. Um é nordestino, o outro é gaúcho, o outro é do norte, do centro-oeste. Você também recebe pessoas de vários níveis intelectuais, de conhecimento. Você recebe pessoas de origem de várias religiões pagãs, inclusive. Você recebe pessoas de várias formações
familiares, né? Uns têm uma educação familiar diferente, né? Distinto uns dos outros. Então, essa diversidade, né, de pessoas de vários níveis, de várias correntes, elas são recebidas na igreja. E muitas das vezes, por mais reativo que o líder ele tem que ter os pés no chão. Porque, normalmente, as pessoas, quando buscam a você para uma orientação, ela está tão angustiada, tão necessitada, que, às vezes, você não tem respostas para aquela pessoa e, às vezes, ela fica frustrada. Por quê? Porque o líder tem que ter responsabilidade. Ele tem que orar a Deus, buscar de Deus uma palavra que está embasada, fundamentada na Bíblia, para que ele tenha uma resposta positiva. E, às vezes, nós não podemos ser reativos. Há momento que temos que ser sóbrios, moderados. Por isso, na igreja, né, às vezes, os irmãos, às vezes, dizem, o pastor, ele sempre diz, eu vou orar, eu vou orar. É justamente para que eu dê uma palavra segura, dê uma palavra coerente, que tem embasamento, fundamento bíblico, né? E tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante. Porque, às vezes, tem as pegadinhas, né? Tem as pegadinhas. E a gente tem que ter vigilância, sabedoria de Deus, para a gente poder, né, levar a obra, orientar né, biblicamente, para nós não cairmos no descrédito. Amém? Porque quando você fundamenta a sua resposta, a sua palavra dentro do contexto bíblico, Deus garante, né, aquela palavra, porque ela é bíblica. Então, o dispenseiro, ele deve buscar nas prateleiras da Bíblia o alimento necessário. E isso demanda oração, jejum, para que Deus possa tirar da sua prateleira e colocar no seu coração aquilo que você tem para entregar à igreja. Se não for assim, eu vou dar o que eu vejo com os olhos carnais, aquilo que eu acho, não. Eu tenho que dar aquilo que Deus tira da sua prateleira da Bíblia e coloca no seu coração para que você possa alimentar a igreja. É por isso que quantos de nós saímos de um culto e fala assim, mas eu precisava daquela palavra. Deus falou comigo. Realmente, porque a palavra foi tirada da sua prateleira para ser entregue a você, né? Então, que Deus continue nos orientando para que a gente não dê um pão mofado, né? Uma comida requentada, mas que Deus possa tirar o pão quentinho do forno, né? O bolo quentinho, para que nós possamos nos alimentar e bem.
Subtópico 2 do tópico 2. Amor e hospitalidade. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber alguma coisa é parte do chamado de Deus para os relacionados, ou para os relacionamentos. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Então, irmãos, quando às vezes a gente diz que a igreja é um hospital, é verdade. Porque todos que ali chegam são doentes espirituais. E os doentes espirituais, cada um tem o seu diagnóstico. Uns têm problemas familiares, outros têm problema financeiro, outros têm problemas de enfermidades físicas e espirituais. Então, a igreja, ela tem que ser, por ser um hospital, ela tem que ser hospitaleira. Na reunião passada, ou foi nessa reunião agora, última, foi falado, ventilado, a respeito de pessoas de vícios, né? E alguém falava a respeito das pessoas que ficam na portaria. Como receber essas pessoas e conduzi-las no templo, mesmo elas embriagadas. Já ouvi comentários, histórias de pessoas embriagadas que aceitaram Jesus e permaneceram na fé. E nós, como igreja, como hospital, temos que ser hospitaleiro para receber essas pessoas e poder, dentro da palavra e das condições de logística que nós temos, dar o suporte para que essa pessoa ela possa se recuperar. Para isso, é preciso que nós identifiquemos essas necessidades. E isso não vale somente para o pastor, vale para todos os obreiros, líderes e toda a igreja. Essa hospitalidade que nós já falamos, que é um dom, acolher é um dom, que nós venhamos como igreja exercer esse dom, porque o dom espiritual foi dado para o benefício, para a edificação do corpo de Cristo. Não é só nos atermos ao conhecimento. Eu sempre digo isso, nós temos que ter o conhecimento, mas tenhamos que ser praticantes. Porque aí vai nos tornar, se nós não praticarmos, nós vamos nos tornar intelectuais teológicos.
Nós temos que ser mais do que isso. Temos que ser praticantes. Ok? Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento com bom trato com as pessoas. É incondicional, seja ela qual for. Se nós não temos um suporte, uma logística para isso, vamos procurar quem tem e podemos encaminhar aquele local onde a pessoa pode ser acolhida e pode trabalhar a necessidade daquela pessoa. Subtópico 3. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administra aos outros. Você vai administrar o quê, irmãos? Eu vou administrar o quê? Aquilo que Deus nos revelou e nos capacitou. Não podemos ser egoístas espirituais. Porque nós somos um corpo. E o corpo, a perna não pode crescer mais do que a outra. As duas pernas têm que crescer simultaneamente. Então, os dois quesitos básicos aqui desse subtópico 3 é zelo. Ser zeloso, ela envolve amor. Porque quem zela, ama. E quem ama, não perde nada em volta, segundo o amor ágape. Você zela independentemente de que aquela pessoa ela vai retribuir ou não. É incondicional. Okay? Não há condições. E fidelidade. A fidelidade a quê? A quem lhe deu o dom. Temos que ser fiel a Deus, porque Ele confiou esses talentos, esses dons a nós. E eu tenho que dar resultado do dom que foi investido. Então, o dispenseiro, na administração, ele tem que ser fiel. Lembra lá nos talentos, o que ele disse? Bom e fiel servo, entre para o repouso do seu Senhor. Fiel. Ele foi fiel naquilo que foi colocado nas mãos dele. Né? Agora, contra o outro, ele chamou de servo inútil. Então, eu e você não podemos ser taxados de inúteis, mas que nós possamos ser úteis na administração, no zelo e na fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administra aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Aquele que ensina, diz a palavra, que se esmere, né? Que busque conhecimento, estude, para que Deus possa te usar para você alimentar as pessoas. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministro
de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Eu achei essa passagem muito boa, sabe? Eu gostei muito dessa palavra. 1 Coríntios 4:1. Que os homens, ou seja, o mundo, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Ou seja, a igreja foi revelado esse mistério. E o mistério é Cristo. E nós devemos, diz Paulo aqui, devemos anunciar. E o mundo, por sua vez, eles reconhecerem, aleluia, reconhecerem que nós somos ministros. Olha, irmãos, que responsabilidade que nós temos diante do mundo. Paulo está dizendo aqui que o mundo tem que reconhecer. Queridos, há alguns quesitos para que essa credibilidade o mundo pode ter em relação a nós. Primeiro, o seu testemunho de família. Segundo, testemunho de crente. Eu já ouvi, alguns anos atrás, uma ilustração, e eu já falei para a igreja, mas é bom a gente fazer uma retrospectiva positiva, de alguém que era crente, alugou uma casa e colocou lá na porta da casa: essa casa é do Senhor Jesus. E aí aquela pessoa recém-chegada, e a coisa começou a ficar desgringolada, quebraram o pau da casa. Aí um guri, numa noite, colocou uma placa: a casa é do Senhor Jesus, mas os habitantes são do diabo. Então, nós, como ministros de Deus, isso vale para todos nós que anunciamos a palavra, independente de ser obreiro, líderes ou não. Nós temos que ter um bom testemunho. Temos que conhecer a palavra. Então, há alguns requisitos básicos para que o mundo possa nos reconhecer. Como vamos ter credibilidade se o meu testemunho, o seu testemunho, ele é incompatível com aquilo que prego? O mundo vai reconhecer? O mundo vai debochar. Quantas pessoas dizem ser crente como aquele ali ou como aquela ali? Eu prefiro estar do jeito que eu estou. E nós estamos para que as pessoas olhem para nós e nos respeite e reconheça Cristo como Senhor e Salvador. Se Ele não fez a transformação em mim, como é que as pessoas vão olhar e vão lhe aceitar aquele Jesus que nós pregamos? Concluindo esse subtópico, por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em um pouco, em mais ou menos, não, em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, os poderes, eles têm que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor
e Salvador. Não só conhecer, eles têm que reconhecer. Se não reconhecerem aqui, no último dia, no grande tribunal do trono branco, todo joelho dobrará para reconhecer que Jesus é o mistério que foi revelado ao mundo. Por último, o tópico 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Amados irmãos, é pura verdade o que o comentarista está dizendo. Nós estamos vivendo, infelizmente, o apagão espiritual, principalmente depois da pandemia. Os crentes, no momento que nós estamos vivendo, estão bebendo em outras fontes, comendo em outros pastos. Não se tem mais fidelidade à sua igreja. Há culto de doutrina, ainda que seja online. Tem escola dominical, ainda que seja online. As pessoas não estão sendo fiéis, estão correndo atrás de profecias. E o crente não vive de profecia, o crente vive de palavras. Eu comentava com as irmãs na reunião que o momento de um ano para cá, quem é espiritual se tornou mais espiritual, teve mais tempo para buscar a Deus. E enxergando a realidade do momento que a situação é difícil, nós temos que correr para os pés do Senhor. Há cristãos que estão buscando, como diz o pastor Sérgio esses dias atrás de livros de autoajuda, buscando a autoajuda em outras fontes, com outras pessoas. A autoajuda está aqui, a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui tem alimento para todas as necessidades do cristão. Você não precisa sair da sua igreja ou da sua casa para ir beber em outras fontes e cisternas rotas. E tem muitos cristãos, inclusive da nossa igreja. E essa é uma palavra de exortação, com amor. Porque se eu não tivesse amor, eu não falaria. E hoje os líderes se omitem de dizer a verdade, de exortar a igreja, com medo de perder membros. Irmãos, eu tenho medo de ser contribuinte para a perda da sua alma. Eu tenho medo disso. Ainda que você esteja buscando comida em outras fontes rotas, de cisternas rotas, hoje é o dia de você tomar uma posição. Autoajuda, autoorientação, você tem o Espírito Santo de Deus que te orienta, é o seu norte. Você tem a palavra de Deus. Cuidado com a sua alma. E acima de tudo, cuidado com sua família. Você tem que zelar por ela. Então, a gente parece
que a gente pode tirar uma xerox de que Paulo fala à igreja de Coríntios. Uns estão dormindo. E pior, se você acordar, ele levanta e pode até brigar com você. Outros estão doentes. Não querem reconhecer que estão doentes. E quando reconhecem que estão doentes, não procuram o médico. Outros procuram um médico, mas não tomam o remédio receitado pelo médico. Outros já tiveram um apagão espiritual. Não tem vontade mais de ir para a igreja, não tem vontade de assistir uma escola bíblica dominical, não tem vontade de assistir um culto de doutrina, de ensino para se fortalecer. Por isso que a igreja está morna. Não está nem quente e nem fria. Cuidado com a autoajuda, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Vai para os pés do Senhor. Cuidado com os lobos, com os falsos profetas. O crente não vive de profecia, o crente vive da palavra de Deus e da graça de Deus. Subtópico 2, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então, achei interessante essa expressão de Paulo. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E eu fiquei me questionando, que caminho é isso? Aí eu observei que é justamente o capítulo 13. O caminho do amor. Todos esses dons espirituais, eles, diz Paulo, todos eles têm que ser empregados com o fundamento, com a base no amor. Por isso, ele diz que é um caminho melhor. O caminho melhor, irmãos, que ele se refere aqui é o do capítulo 13, é o amor. Agora, por que é um caminho mais excelente? Porque todos esses dons espirituais, ministeriais, que foram revelados à igreja na plenitude dos tempos, eles são temporais. O que permanece é o caminho excelente, porque o amor, tanto ele é evidenciado e permanece aqui, como ele continuará no céu. Por isso, é o caminho mais excelente, é o caminho do amor. Ele nunca vai deixar de existir. Subtópico 3. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. O amor é o que nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Nós falamos sobre isso, a hospitalidade da igreja. Zelosa da boa doutrina. Olha aí, irmãos. Zelosa da boa doutrina.
E nós, como igreja, no Riacho Fundo 2, Assembleia de Deus Boa Nova, a gente tem trabalhado isso. A boa doutrina, paralelamente com os bons costumes, que os bons costumes nunca fizeram mal a quem quer que seja. Então, paralelamente à sã doutrina, os bons costumes, é o que nós temos pregado para a igreja. Ok? Mas, boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, ele é sofredor. Por que é sofredor o amor fraterno, irmãos? Você já pensou você ter que orar e abençoar o seu inimigo? Ele te deu prejuízo e você continua orando por ele? A gente sofre, mas é dever, é obrigação nossa fazer isso. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita. Então, nós temos que ter os dons espirituais, como também em nós temos que ter a progressividade, né, a cada dia do fruto do Espírito. E cada dia mais tornamos progressivo com os frutos do Espírito na nossa vida. E nós só vamos desenvolver, e o fruto do Espírito só vai crescer nas nossas vidas a partir do momento em que nós exercitamos. Se nós paralisamos o exercício da hospitalidade, do amor, da bondade, né, da caridade, de tudo, enfim, se nós pararmos de exercitar, esfria e depois cai no esquecimento. O caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais. Viu aí, irmãos? Por que ele é mais excelente? Foi o que eu disse. Porque os dons espirituais, eles são dons perenes. Eles morrem aqui. Mas o dom do Espírito, o dom do amor, o dom não, o fruto do amor, o fruto do Espírito, melhor dizendo, que é o amor, ele é mais excelente porque ele permanece para a eternidade. Aonde nós formos, esse amor nos acompanha. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se, concluindo, na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-lo com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Esses são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Como já dissemos, o amor, ele é o fundamento básico para que os dons espirituais e os dons ministeriais possam efetivamente ter o seu objetivo 100% alcançado. Que Deus nos abençoe. Um bom dia. Muito obrigado a todos os alunos, professores, né, ouvintes da Palavra de Deus, por esse trimestre maravilhoso, quando nós tratamos dos dons espirituais e dos dons ministeriais. A paz do Senhor a todos, um bom domingo e um bom almoço. Glórias a Deus, aleluias. Nós é que agradecemos mais uma vez por tão grandiosas aulas, com edificações para as nossas vidas, aprendizados aí maravilhosos para as nossas vidas, amém? Somos gratos ao pastor e a cada um dos professores aí que tem contribuído para essa obra maravilhosa, para essas lições da Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que às 19 horas teremos culto de Santa Ceia na igreja. Então,
a reabertura da igreja aos domingos à noite. Amém? Será hoje. Então, convidamos a todos os irmãos que vão participar, em nome de Jesus. Amém? Às 19 horas, na igreja, tomando todos os cuidados, todas as medidas sanitárias já foram providenciadas. Limpamos a igreja com a ajuda das irmãs, né? Temos providenciado o álcool, né, máscaras, todo o aparamento necessário para estarmos ali louvando ao Senhor com toda a segurança, em nome de Jesus. Amém? Esperamos todos os irmãos lá às 19 horas. Glórias a Deus. Pedidos de oração, vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que estão em um leito de hospital necessitando de uma cura, estaremos orando por cada um deles, amém? Orando por cada um dos irmãos que necessitam, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peço à irmã Dalgisa que faça a oração, encerrando a Escola Bíblica Dominical, orando pelos pedidos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Oramos. Senhor e maravilhoso Deus, graças te damos mais uma vez por estarmos reunidos, não só fé no teu amor, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia esteja conosco, Pai. Abençoe ricamente cada pedido de oração feito nesta manhã, Senhor. Que o Senhor vá de encontro nos hospitais, nos lares, onde tiver uma pessoa enferma, aqueles que perderam seus entes queridos, o Senhor possa confortar o coração de cada um, em nome de Jesus. Abençoe ricamente as nossas vidas, nos dê um bom dia, nos cubra com teu sangue, Pai. E esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor possa nos abençoar, nos preparar para a ceia hoje à noite, e que a bênção do Senhor esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Dalgisa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Edivaldo. Ok, irmãos. Lembrando aos irmãos que hoje é aniversário da igreja, ok? E nós hoje também temos Santa Ceia do Senhor. Então, pediria aos irmãos que não fosse para a Santa Ceia para ser um espectador. Se tiver algum problema, que se reconcilie, que peça perdão, né? E participe da Ceia do Senhor. É um momento importante, nós já estamos há alguns meses sem tomar Santa Ceia. É interessante que todos nós, e é obrigação, é um mandamento, você não está fazendo nada mais, nada menos do que participar da Ceia do Senhor, porque assim determinou o Senhor. E para aqueles que não adquiriram, que não têm a lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição aqui, que procure o presbítero Ralan hoje à noite, que ainda tem revista. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. E você tem grande cacife intelectual, teológico, para poder, amanhã ou depois, almejar a ser um professor, buscar o seu dom, estudando a Bíblia. Muito obrigado a todos, um bom dia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um em nome